Você já deve ter ouvido falar em mensagem subliminar, né? A mensagem subliminar é aquela que a gente está vendo alguma coisa e, né, uma imagem, por exemplo, na década de 60, 70 tinha muito isso. A gente não está vendo uma propaganda da Coca-Cola, mas em algum momento existe uma mensagem subliminar ali que nos induz a ter a vontade de comprar uma Coca-Cola, né? É uma mensagem que a gente não vê, mas o nosso inconsciente consegue processar aquilo e transforma isso em uma emoção, né? É um pouco complexo essa questão do organismo, mas para você entender, a proporção áurea ela foi descoberta na natureza, né? Então, por exemplo, o bater de asas de uma libélula respeita a proporção áurea, o desabrochar das flores respeita a proporção áurea, alguns ciclos respeitam essa proporção áurea. Onde foi usada essa proporção áurea até hoje? Por exemplo, nas artes, né? Leonardo da Vinci, Botticelli, vários artistas usaram a proporção áurea e usam até hoje. Por quê? Porque a proporção áurea ela causa um impacto inconsciente em quem olha para aquilo, fazendo com que aquela arte seja mais admirada. Não só isso, tocando fundo no inconsciente e no sentimento das pessoas. É por isso, essa é uma das razões, né, pelas quais existem grandes gênios nas artes e outros que não são tão gênios assim, né? Por isso que existem quadros de milhões e quadros de alguns reais, né? Uma das razões é isso. E quando se usa proporção áurea, você consegue impactar emocionalmente. Por exemplo, a proporção áurea ela é usada também na engenharia, para construir coisas grandiosas, né? Coisas que você olha e fala, cara, como isso é possível ficar em pé? Usa-se muito a proporção áurea. A proporção áurea foi muito usada para construir as cidades gregas da antiguidade. Então, por exemplo, quando você vê as ruínas gregas de milênios atrás, né? De 5.000 anos, 4.000 anos, não sei exatamente, mas são alguns milênios, e você vê a construção lá em pé, inteira, e também toda aquela coisa da mitologia grega e tudo mais, porque eles faziam as construções em proporção áurea, inclusive as pirâmides do Egito e tudo mais. Isso é usado na engenharia, isso é usado nas artes, isso é usado em marketing, tá? Existem várias imagens na internet que você pega cartazes de filmes, tá? E muitos deles, né, muitos mesmo, estão assim, o cartaz de propaganda do filme, ele é construído todo em proporção áurea, né? Por quê? Primeiro, fica agradável aos olhos, né? É uma imagem que é agradável aos olhos e você consegue despertar essas emoções na pessoa que vê essa imagem, né? Então, essa proporção áurea, como ela é usada em tudo isso, o que acontece? Quando algo está em proporção áurea, por exemplo, quando você pega um quadro ou uma imagem que está em proporção áurea, o nosso cérebro interpreta, você querendo ou não, o seu cérebro vai interpretar aquela imagem como uma imagem bela, como uma imagem bonita, como uma imagem agradável aos olhos, uma imagem que te transmite um sentimento de equilíbrio, né? Então esse impacto no inconsciente faz com que qualquer pessoa tenha o mesmo tipo de reação. Afinal, somos todos seres humanos. Não só pessoas, mas também reações de próprios animais irracionais, eles têm esse impacto emocional dependendo de como é a imagem, né? Então, qual que é o grande segredo dessa proporção perfeita, né? Primeiro, a proporção áurea ela é traduzida através de algumas coisas, né? Descobriu-se o quê? Descobriu-se uma proporção mesmo, né? Descobriu-se o ângulo áureo, que é o ângulo que está em proporção áurea, que é muito usado também. Descobriu-se uma sequência numérica, né? Que a gente pode traduzir isso em desenhos, em divisões de cabelo, em misturas, uma sequência que está em proporção áurea, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa proporção perfeita e como aplicar isso no cabelo, tá?